Olá, pessoal! Vamos para mais uma leitura maravilhosa. Hoje nós vamos estar iniciando o quarto capítulo do livro A Ira, e o título do quarto capítulo é Arrependimento, o caminho para desenraizar a ira do coração. Então, preste atenção na leitura, porque esse capítulo é muito forte, mas vai ser muito esclarecedor e vai nos ajudar a moldar o nosso caminho, procedimento que Deus quer. Tudo isso é para a glória do Senhor. Então, vamos lá. Arrependimento, o caminho para desenraizar a ira do coração. Em nosso último capítulo, consideramos os conflitos conjugais de Jack e Jill. Voltaremos ao caso deles no final deste capítulo, quando veremos o resultado humilhante que Deus trouxe. Vimos no capítulo 3 que a causa da raiva está em nossos corações, especificamente com base em Tiago, no capítulo 4, e apoiado por uma série de outros textos bíblicos, vimos que a raiva surge de corações que são governados por algo diferente de Jesus Cristo. Ficamos com ira quando não conseguimos o que desejamos profundamente. Isso é verdade, até mesmo e enganosamente, quando o que queremos não é inerente e ruim. Entre os cristãos, muitas vezes é bom desejarmos demais ou por motivos egoístas. Repreensões que atingem as raízes. Deixe-me propor um cenário fictício, mas que vai atingir muitos leitores. Estou no final do meu dia de trabalho e me preparando para ir para casa. Estou ansioso para ver minha esposa e que ela me receba calorosamente quando eu chegar. Ao entrar pela porta da frente, anuncio: Oi, querida, estou em casa. Não recebo resposta. Eu ando até a parte de trás da nossa casa e vejo Lauren trabalhando em nosso computador doméstico. Repito minha saudação, mas recebo apenas um: Ah, é você? Oi. Enquanto ela continua a digitar, minha expectativa de ser cumprimentada rapidamente se transforma em ira. Nesse ponto, várias expressões comportamentais podem surgir, algumas das quais examinaremos nos capítulos subsequentes. Vamos considerar 4. Primeiro, posso gritar com minha esposa. Posso atacar o back-office com uma postura direta. Posso dizer a ela como ela falhou comigo, como o mínimo que você pode fazer depois de eu trabalhar o dia todo é levantar e me cumprimentar. Como esposas realmente boas, como Sally ou Cindy, cumprimentam seus maridos. Por outro lado, posso responder de maneira oposta. Eu poderia me afastar e ir para o meu pequeno escritório em casa, retirando-me para minha caverna para me envolver em alguma autopiedade aparentemente merecida. Se ela quiser falar comigo, ela pode rastejar até mim. Afinal, eu sou o rei e o rei Bob pode conceder acesso à sala do trono real a quem ele quiser. Depende de mim. Posso recebê-la ou posso dispensá-la, mandando-a embora com indiferença. Alternativamente, da minha mesma caverna, eu poderia pegar o telefone e ligar para o meu amigo Doug e compartilhar. Bons cristãos, como eu, não fofocam. O comportamento de Lauren com ele. Doug, ela fez de novo. Trabalho duro o dia todo e só peço que ela me receba na porta. E o que eu ganho? Nada, nada, nada. E então acrescento um lamento final. Tudo que eu quero é ser cumprimentado por minha esposa. Isso é tão ruim? Doug, é claro, desempenha seu papel habitual de apoio. Ele me ouve, se compadece de mim, me garante que meu desejo é legítimo e que mereço ser saudado, e se junta a mim no processo contra minha esposa. Na verdade, Doug me confidencia algumas de suas próprias frustrações semelhantes com sua esposa. E logo estamos envolvidos naquele jogo familiar de você poder... naquele jogo familiar, de você pode superar isso?
Em pouco tempo, temos todos os ingredientes de um grupo de apoio para maridos cujas esposas não os cumprimentam na porta. Podemos até entrar no circuito de talk show e começar os grupos, aí é um nome em inglês que eu não sei dizer, de 12 passos por todo o país. Mas minhas opções continuam. Um quarto passo pecaminoso que posso tomar é pegar o mesmo telefone e, desta vez, em vez de ligar para minha amiga, ligar para a amiga de Lauren, Dona. Oi, Bob. Aqui. Ouça, você pode falar com Lauren para mim? Eu chego em casa todos os dias e ela nunca me cumprimenta. Mas ela vai ouvir você, Dona. Dê a ela um pouco daquele conselho bíblico sobre ser uma esposa amorosa, encontrado naquele livro que você leu. Você sabe, aquele sobre atender às necessidades emocionais de seu marido, ou encher sua garrafa térmica de amor, ou o que quer que seja chamado. Agora, é óbvio que todas essas 4 respostas estão erradas. Na verdade, um irmão fiel em Cristo pode me repreender por cada um. Bob, você sabe que não é certo perseguir sua esposa e gritar com ela. Jesus ordena que você a valorize e que a alimente, não exploda e não a bombardeie. Não é assim que Jesus trata você. Envergonhado, abaixo a cabeça e me arrependo. Você está certo, irmão. Eu pequei. Ó Deus, por favor, perdoe-me. Além disso, Bob, meu fiel amigo, continua. A maneira como você se afastou de sua esposa e se escondeu em sua caverna não é a maneira como Cristo amou sua noiva. Ele se moveu em direção a ela em Efésios 5. Ele se aproximou, não se afastou. Envergonhado, abaixo a cabeça e me arrependo. Você está certo, irmão. Eu pequei. Ó Deus, por favor, perdoe-me. E Bob, ele concluiu, você sabe que reclamar com seu amigo Doug é fofoca. E pedir à amiga Dona para intervir é manipulação. Em vez de ignorar ofensas menores, ou ir até ela para lidar com seu problema da maneira como Mateus 5 e Mateus 18 o instrui, você está envolvendo outras pessoas que não fazem parte do problema. Mais uma vez, abaixo minha cabeça de vergonha e me arrependo. Você está certo, irmão. Eu pequei. Ó Deus, por favor, perdoe-me. Como podemos avaliar o ministério do meu amigo? Tinha muitas marcas de amizade cristã. Ele se importava o suficiente comigo para me confrontar. Ele me confrontou com amor para me ajudar. Ele usou as escrituras, não apenas sua própria opinião pessoal. Ele me conectou com Deus. No entanto, algo está faltando no conselho de meu amigo. É útil, mas insuficiente. O que está faltando? Ele não confrontou meu coração. Ele não foi atrás das edições de James 4. Em particular, ele não repreendeu o desejo do meu coração de ser saudado por minha esposa, aquele desejo desordenado de uma coisa boa que produziu fruto pecaminoso. A graça de Deus, esperança para corações irados. Vamos ver como Deus procura graciosamente extirpar nossos desejos pecaminosos. Finalmente, Tiago 4 faz mais do que diagnosticar desejos pecaminosos. A palavra de Deus dá esperança e ajuda a Jack e Gil, a você e a mim. Em consiste essa ajuda e essa esperança? Na graça de Deus. Ouça a resposta de Tiago no versículo 6. Mas ele, Deus, dá mais graça. É por isso que a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Observe que a resposta de Deus para a raiva não vem de um conjunto de passos de ação ou dicas de autoajuda. A resposta de Tiago para corações irados não é como fazer, mas para quem. Devemos ir ao próprio Deus, como observou um conselheiro bíblico e autor David, a solução de James para o conflito
interpessoal é chocantemente vertical. Nos aponta para Deus como aquele que fornece graça para os idólatras irados. Ele nos dá mais graça. Ele dá graça aos humildes. Que tipo de graça precisamos? Certamente precisamos da graça perdoadora de Deus. Sua misericórdia em Cristo, que perdoa todos os nossos pecados, está lá em Hebreus 4,16, 1 João capítulo 1, do verso 8 ao 22. Nossa raiva, tanto no coração quanto no comportamento, é maligna. No entanto, felizmente, Jesus fornece perdão abundante. Sua fonte expiatória nunca seca. Seu sangue nunca se esgota ou expira. Há misericórdia até para os idólatras irados. Leitor, não minimize esta provisão. Depois de ver a profundidade de sua ira, as raízes da ira, não apenas os frutos da ira, você descobrirá que precisa de um Salvador maior do que pensava. Você precisará de um Salvador grande, o suficiente para perdoar grandes pecadores. Pecadores que pecam interiormente em seus corações exigentes, não apenas externamente com suas línguas críticas. Louvado seja Deus por termos um Redentor tão imponente. No entanto, também precisamos da graça capacitadora de Deus, a graça que nos capacita a ser e fazer o que Ele quer que sejamos e façamos. É graça divina a ajudar-nos na hora da necessidade. Hebreus 4,16. É a graça poderosa que é suficiente em tempos de fraqueza, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 ao 10. Sua graça nos permite perdoar aquelas pessoas cujas ofensas provocariam ira. Ele nos capacita a superar progressivamente os padrões de longo prazo, de julgamento, desabafo e clamor. A graça de Deus nos nutre, guia e fortalece, mesmo quando nossas más circunstâncias continuam. Nossa resposta, arrepender-se dos desejos do coração irado. Como devemos responder a esta gloriosa oferta de graça de Deus para pessoas iradas? Tiago, no capítulo 4, usa uma série de metáforas para apelar ao arrependimento completo do coração. Nos versículos 4 e 5, Deus nos chama para rejeitar nossos amantes mundanos. Vocês, adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é ódio a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou você acha que a Escritura diz sem razão que o Espírito que ele fez viver em nós tem de inveja? O apóstolo invoca a imagem do adultério espiritual do Antigo Testamento para nos chamar a abandonar nossa exigência pecaminosa. Embora os falsos conselhos e os vãos encantos do mundo não possam causar pecado, eles moldam e estimulam nossos desejos de maneiras poderosas. Os flertes de Jack e Jill com suas próprias exigências do coração, o que eles erroneamente pensam que devem ter um do outro, comprometem sua fidelidade a Deus e um ao outro. James nos implora para parar de fazer amizade e dormir com mentiras. No versículo 6 a 10, Deus nos chama para nos arrependermos de nossos desejos pecaminosos. De governo, James emite uma série rápida de comandos específicos. É por isso que a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Submetam-se então a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações vacilantes. Lamentar, lamentar e lamentar.
transforme seu riso em luto e sua alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Devemos nos humilhar diante de Deus. A repetição de humilde no início e no final forma uma inclusão literária, um par de suportes de livros que delimita esta seção. Devemos abandonar o tipo de orgulho, meus direitos, meu reino, minha vontade, que gera ira. Certa manhã, minha esposa e eu estávamos montando nosso berço, não utilizando para hospedar alguns bons amigos. Eles e seu novo bebê viriam nos visitar por vários dias. Armado com nossas chaves de fenda, ela à direita e eu à esquerda, avançamos para concluir nossa tarefa. Quando Lauren terminou seu lado, ela percebeu que eu estava tendo um problema. Eu estava fazendo pouco progresso. Mais tarde, descobrimos que o orifício do parafuso foi removido. Ela se inclinou para perguntar inocentemente se poderia ajudar. Eu bati com ela com ira. Não, eu não preciso de ajuda. E continuei com meu trabalho infrutífero, descarregando o vapor de ambas as orelhas avermelhadas. Acabamos terminando a tarefa juntos e em um silêncio frio. Eu refleti sobre esse episódio mais tarde naquele dia. Por que eu bati nela? Por que as palavras afiadas? Por que o aumento da temperatura? Enquanto eu examinava meu coração, Deus, o grande cirurgião, já guiava seu bisturi. Percebi que minha ira vinha de desejos pecaminosos gêmeos. Devo estar no controle deste projeto e devo ser visto como o competente. Ela e outros devem me ver como o homem da casa, aquele que pode aparafusar rápida e habilmente qualquer parafuso. Mais rápido que uma bala, é claro, e lidar com qualquer tarefa de manutenção viril. Felizmente, Deus me mostrou minha loucura e o orgulho de minhas crenças. Eu havia absorvido um padrão falso, uma definição antibíblica de liderança e masculinidade. Outros homens eram habilidosos, faz tudo, incluindo o pai de Lauren. Eu também devo ser. Tal legalismo me escravizou e gerou minha ira. O desejo de parecer competente, de acordo com os meus padrões, me controlava. Pela graça de Deus, eu me humilhei e vim a ver que a verdadeira masculinidade não consiste em papéis socialmente determinados. Envolve edificar e encorajar minha esposa. Também significa assumir a responsabilidade pelas tarefas domésticas, melhorar minhas habilidades de faz-tudo sempre que é possível e aprender com minha esposa juntos como remontar berços. Busquei seu perdão e reconciliamos a tensão. Até rimos muito depois. Ambos concordamos que eu não deveria largar meu emprego para ser carpinteiro. Voltando a Tiago, no capítulo 4, vemos no versículo 7 que o arrependimento inclui submeter-se a Deus e aproximar-se a Ele. Você deve lavar as mãos e purificar o coração. Outra maneira de descrever o arrependimento comportamental interno ou fruto de raiz. As ervas daninhas da ira devem ser arrancadas. Tiago vê corretamente os cristãos irados como pecadores salvos que precisam de arrependimento contínuo. Como Paulo em Romanos 7, somos pessoas de mente dúbia, com lealdades divididas entre Deus e os ídolos. Tiago, capítulo 1, versos 6 ao 8. Devemos lamentar, lamentar e lamentar. O arrependimento é um assunto sério e resulta em tristeza emocional pelo pecado. O versículo 7 coloca de outra forma: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como o mundo, o diabo não causa nossa ira, mas estimula os desejos pecaminosos, nossa carne, que a causam. Observe a estreita conexão entre nossos corações pecaminosos e Satanás em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, capítulo 4, do versículo 26 ao 27, e Tiago, no capítulo 3, versículo 15.
Tanto o pecado quanto o Satanás procuram nos devorar. Gênesis, no capítulo 4, verso 7, e 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, embora seja errado culpar Satanás por nossa ira, é ingênuo isolá-lo dela. Ambas as atividades são perigosas. Qual é o nosso modo de guerra contra o diabo? Observe o verbo operativo, resistir. O comando mais frequente nas epístolas para o modo de guerra contra ele, vê também Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, e 1 Pedro capítulo 5, do verso 8 ao 9, nem Tiago, nem qualquer outro escritor de epístolas nos manda exorcizar ou repreender o diabo ou seus demônios. O que significa resistir ao diabo? O contexto de cada passagem produz respostas. Resistimos a Satanás em Tiago 4, 7, ao nos aproximarmos de Deus em humilde submissão, fé e arrependimento. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 6 ao 9, resistimos a ele, permanecendo firme na fé, exercendo autocontrole e vigilância espiritual, humilhando-nos perante o Senhor e lançando sobre ele nossas ansiedades. E em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 18, nos chama a resistir, vestindo e permanecendo firmes em nossa armadura cristã de fé, retidão, verdade e oração. Resistir ao diabo, então, significa identificar e rejeitar suas mentiras. Resistir implica expor e resistir às suas tentações. Significa descansar em nosso Salvador, advogado, Jesus Cristo, o justo. Em meio às acusações de Satanás, envolve arrepender-se da carne e recusar-se a seguir o exemplo irado e a vontade assassina do diabo. Isso significa uma agenda diferente para Jack, enquanto ele volta para casa, e Gil, enquanto ela antecipa sua chegada. Finalmente, nos versículos 11 e 12, Deus chama você para renunciar ao seu jogo de Deus e se recusar a usurpar suas únicas prerrogativas. Irmãos, não caluniem uns aos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está guardando, mas está sentando para julgá-la. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas você, quem é você para julgar o seu próximo? Em certo sentido, todo pecado reflete o jogo de Deus. O primeiro ato pecaminoso surgiu do desejo de Adão e Eva de serem como Deus. Lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Assassinato usurpa o direito de Deus de dar e tirar a vida. Roubar apodera-se de seu direito de distribuir bênçãos materiais como bem entender. E quanto à raiva ou calúnia? Como uma forma de julgamento, um julgamento moral negativo contra o mal percebido. Estes também são jogos de Deus. Usurpamos seus direitos. Como assim? Começa quando legislamos o comportamento necessário para o outro. Podemos ou não escolher contar a outra pessoa. Por exemplo, quando você dirige seu automóvel, você não deve virar para a esquerda ou para a direita na minha frente, a menos que você sinalize sua intenção de fazê-lo com sua seta. Não deixarás que o sol se ponha no meu telefonema ou e-mail, mas deve devolvê-lo hoje, enquanto ainda é chamado hoje. Tu me amarás do jeito que eu quero ser amado, com todo o teu coração, alma, mente e força. Se você quebrar um dos meus estatutos, eu registro sua violação em meu livro de registro mental. Posso ou não posso apresentar as provas a vocês? Dependendo da minha preferência, afinal, posso fazer o que quiser no meu mundo imaginário em que reino divinamente. Em ambos os casos, sou tanto a testemunha principal quanto o promotor-chefe contra você. Além disso, eu interpreto tanto o juiz quanto o carrasco. Eu sou o martelo
declaro-te culpado, sentencio e qualquer punição que esteja ao meu alcance e faço justiça. Como é o arrependimento? Eu jogo fora meu livro de estatutos, retiro as acusações, eu cubro suas ofensas com o manto do amor cristão e as apago do meu livro. Eu coloco meu martelo, desço meu banco judicial e removo meu manto preto. Recuso-me a puni-lo, mas em vez disso, começo a amá-lo. E quanto aos pecados graves que as pessoas cometem contra nós? Deus nos chama para repreender tais ofensores e talvez dar o próximo passo, a convocar as autoridades civis ou da igreja. No entanto, mesmo aqui, devemos, em última análise, confiar tais perpetradores às mãos justas de Deus. Devemos aprender a deixá-lo ser o legislador, registrador, testemunha, promotor, juiz e carrasco. Ele nos chama a confiar em sua justiça perfeita. Ele condenará o culpado e justificará o justo em seu tempo e de sua maneira. Ele não nos substituiu. Ficamos por aqui e a continuidade agora vai ser com a nossa amiga Tati.